da primeira epístola de Pedro, capítulo 2, do verso 18 ao verso 25. 1 Pedro 2, verso 18 ao verso 25. Diz assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos dê a graça de entender essa meditação. Senhor nosso Deus, nós imploramos, Pai, para que o Teu santo e bom Espírito venha sobre nós agora. Sabemos que somos totalmente inúteis, Senhor, e que sem ação iluminadora do Teu Santo Espírito não entenderemos a Tua Escritura, Senhor, e não guardaremos a Tua Palavra. Portanto, eu imploro para que do céu, Senhor, o Senhor olhe para o Teu povo e tenha misericórdia do Teu povo e se revele ao Seu povo por meio da Escritura, Pai, em nome de Jesus, Senhor, trazendo arrependimento dos nossos pecados, que nós possamos sair daqui convictos cada vez mais da Tua santidade, das nossas misérias, Senhor, e santificados pelo perdão que há em Cristo Jesus. Amém. Então aqui nós lemos, a partir do verso 18, aquilo que Pedro vem falando há algum tempo, desde o capítulo 1. É bem entendido da igreja já qual era o contexto que se passava nessa época. Aqueles que receberam a carta que Pedro endereçou, é sabido que o povo estava sofrendo uma grande perseguição, que o povo de Deus era perseguido nessa época, era muito difícil ser um cristão, era muito hostil, e nós vemos no capítulo 1 as regiões para que essa carta foi entregue. Vemos que nessas regiões Paulo tinha iniciado um trabalho, outros cristãos que estavam ali foram convertidos no primeiro sermão de Pedro, lá relatado no livro de Atos. Então Pedro agora vinha a exortar a igreja, a amparar a igreja, a confortar a igreja e ensinar tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha ensinado para ele, para que a igreja pudesse viver de uma forma digna diante do Senhor. Pedro, nessa carta, ele faz muitos paralelos, com esse povo que estava disperso, esse povo cristão, comparando eles ao povo do Antigo Testamento, ao povo de Israel, que foi tirado lá do Egito, da mão do faraó, caminhou durante o deserto. Pedro faz comparações, dizendo que assim como eles, os cristãos que receberam essa carta eram peregrinos na terra. Isso serve para nós, que a esperança deles deve ser na graça que vai ser trazida na revelação de Jesus Cristo, ou seja, que os cristãos esperam uma terra prometida, a bonança, a prosperidade e a total alegria e satisfação, não nessa terra, mostrando que também há uma terra prometida, que não é apenas a terra de Israel, que o povo caminhou tanto tempo no deserto para chegar lá. Pedro vem mostrando que há uma terra superior à terra de Israel, que é uma pátria celestial, comparando então a terra prometida do Antigo Testamento com a terra prometida que é a Nova Jerusalém. Pedro compara também, falando no capítulo 2, que nós somos casa espiritual. Ele fala, comparando-nos ao templo, porque
porque antigamente toda a religião de Israel ela estava voltada para o templo. Toda a comunhão que Deus tinha com o seu povo era por meio do sacerdócio, por meio do templo, por meio dos sacrifícios. Então Pedro vem mostrando que nós agora somos o templo. Isso ele falou também aqui no capítulo 2, no verso 5. E Pedro também faz um paralelo sobre a lei, que foi a principal característica, sempre foi a principal característica do povo de Deus, ouvir a voz de Deus. E ele mostra que no Antigo Testamento Deus falou e a palavra dele foi fundamental para que o povo fosse feito seu povo. O povo que é o povo do Senhor é o povo que ouve a voz do Senhor. E ele mostra que a voz do Senhor se fez plena na aparição, na vinda de Cristo, porque Cristo é o verbo que se fez carne, Cristo é o Logos, Cristo é o discurso encarnado de Deus. Ou seja, se nós queremos ouvir a Deus perfeitamente, temos de ouvir a Cristo, porque Ele é a perfeita expressão da sua glória, a expressão exata do seu ser. Então, fez um paralelo também mostrando que cada cristão é um eleito, porque o povo já tinha uma concepção de eleição, o povo já tinha um entendimento do que era ser o povo do Senhor, porque dentre todas as nações, o Senhor só tinha eleito a Israel para ser o seu povo. E agora Pedro mostrava que eles, individualmente, cada um tinham sido escolhidos por Deus, eram eleitos por Deus. Ou seja, isso era muito importante para aqueles cristãos que estavam recebendo essa carta, porque eram na sua maioria judeus. Então eles poderiam ficar esperando: meu Deus, o templo foi destruído, como nós teremos comunhão com Deus novamente? Então Pedro dizia: agora vocês são o templo de Deus. Eles podiam ficar pensando: meu Deus, a terra prometida, fomos expulsos da terra prometida. Mas Pedro estava mostrando: não, vocês têm uma terra superior à terra prometida. Eles podiam pensar: meu Deus, mas não temos mais sacerdotes para ler a palavra do Senhor. E Pedro mostrava: agora vocês têm Cristo, a própria palavra de Deus, o verbo que se fez carne. E, nossa, mas aqui nós não temos mais uma comunidade de israelitas apenas, começou a se misturar, começou a vir gentil, a gente não sabe mais se a gente realmente é o povo escolhido de Deus, porque tem tanta gente misturada aqui de outras nações. E Pedro mostrando: não, agora vocês estão vendo que realmente o povo escolhido de Deus são aqueles que creem, aqueles que se arrependem, aqueles que se voltam para a palavra de Deus, independentemente da raça, da etnia. Então isso confortou muito eles, porque eles viviam uma perseguição imensa. E o que poderia fazer com que esses cristãos permanecessem firmes, permanecessem retos, diante de tanta dificuldade? Apenas a certeza de que eles ainda eram o povo de Deus, de que Deus ainda tinha comunhão com eles, de que eles eram escolhidos, de que Cristo era o sumo sacerdote, de que ele fez o papel do profeta, do rei, do sacerdote. E Pedro então maravilhosamente faz esses paralelos e consegue confortar aqueles irmãos a perseverarem. Dentre outras coisas, Pedro também, ele vai dando, digamos assim, normas de como viver na época. Por exemplo, já foi falado aqui nas meditações que nós fizemos que naquela época havia muita escravidão. 2/3 da população ou tinha sido escrava já, ou era escrava naquele momento. E então Pedro vai dando dicas, orientações, na verdade não são dicas, são mandamentos de como o povo de Deus deve agir mediante tais situações. Por exemplo, vimos semana passada, um cristão se converte, aceitou a Cristo, se arrependeu dos seus mandamentos, porém ele ainda é um escravo. O que ele faz? Ele continua sendo escravo, já que Cristo libertou ele? O que ele deve fazer? Então nós vimos que Deus tem mandamentos também na parte prática das nossas vidas. E aqui no verso 18 ele inicia justamente retomando um assunto que ele já tinha falado um pouquinho antes, que a gente viu semana passada. E ele diz assim, vamos ler lá o verso 18: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Então aqui Pedro mostra que o cristão deve ser submisso a toda autoridade. As autoridades que Deus coloca na terra são graça comum de Deus. Por quê? Porque muitas pessoas, elas deixam de fazer o mal por causa das autoridades que foram constituídas. Muito pecado é refreado, muita maldade é refreada por causa das leis, por causa dos policiais, por causa de todas as autoridades civis. Então nós temos que tomar as autoridades como sendo bênção de Deus para nossas vidas.
Muitas pessoas deixam de cometer atitudes ímpias justamente porque sabem que vão ser penalizadas por causa das autoridades. Então, Pedro vem mostrando que, independentemente se o Senhor, ou seja, isso é endereçado a cristãos que eram escravos, né? Então eles tinham um Senhor sobre eles, e Pedro ordena que eles sejam submissos, que eles temam, que eles sejam obedientes, ainda que eles sejam maus senhores. Porque o fato de eles serem maus senhores não anula a bênção e a graça de Deus de ter colocado autoridades no mundo. Não cabe a nós questionar se a escravidão é bíblica ou não é bíblica, se ela é boa ou má aos olhos de Deus. Aqui Pedro não está fazendo esse tipo de julgamento. Era um fato, a escravidão existia. Então o que Pedro orientava era sobre como ser um escravo, assim como também tem orientações de como ser senhor, né? Então, da mesma forma como um casamento, o fato de um marido ser um mau marido não quer dizer que o casamento é mau, né? O fato de uma mulher ser uma má esposa não quer dizer que o casamento é mau, quer dizer que essas pessoas corromperam aquilo que Deus criou de bom, usando de forma errada. Da mesma forma, então o homem não poderia considerar, o casamento é mau. Não, o casamento é bom, feito por Deus, é gracioso. Da mesma forma, as autoridades foram colocadas diante de nós de uma forma graciosa. O fato de alguns se corromperem no poder não anula o nosso dever de submissão a toda e qualquer autoridade. É isso que Pedro vem falando aqui no verso 18, tá? Isso, na verdade, ele está só terminando o assunto dele da outra carta, dos outros versículos anteriores, que a gente meditou na semana passada, tá? No verso 19, então, Pedro escreve dizendo: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Porque que glória há se pecando, sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, no verso 19, Pedro nos diz que é grato que alguém suporte tristezas e que sofra injustamente por motivo de estar em consciência limpa diante de Deus, sabendo que ele está fazendo a vontade de Deus. Eu vou entrar nesse versículo daqui a pouco, tá? Eu quero me deter no versículo 20, que ele diz assim, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que significa esse versículo aqui. Se entretanto, quando praticais o bem, ele diz, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, isso é grato a Deus. Tem uma passagem nas Escrituras onde Cristo ordena que nós amemos os nossos inimigos, né? E aí ele fala assim, se vocês amarem aqueles que amam vocês, que bem vocês fazem. Os pagãos também fazem isso, ou seja, todo mundo ama aquele que te ama, né? Se vocês amam aqueles que fazem bem para vocês, Cristo disse, que há de louvor nisso? Os pagãos também fazem isso. Eu vos digo, amem os vossos inimigos, orem pelos que vos perseguem, bendigam aqueles que vos amaldiçoam. Então Cristo estava mostrando que era necessário do cristão algo a mais, algo que diferenciasse eles de todos os outros, uma atitude de misericórdia, de amor, de bondade infinitamente superior ao que a gente conhecia. Aqui é a mesma coisa. Pedro, no verso 20, ele está dizendo, se vocês, quando vocês pecam, olha a comparação que Pedro está falando, quando vocês vivem uma vida de pecado, vocês são esbofeteados e vocês sofrem, é o que ele fala no versículo 20, e vocês são esbofeteados e sofrem com paciência. Ou seja, quando vocês vivem pecando, vocês sofrem com isso e são pacientes com isso. Mas se seguindo a Deus, vocês também precisam sofrer um pouco, olha, vocês não vão aguentar o sofrimento
por seguir a Deus? Se vocês podem sofrer por causa do pecado, porque todo aquele que comete pecado pelo prazer que o pecado proporciona, ele vai ser esbofeteado, a palavra está mostrando, e ele vai sofrer. E aqui Pedro está falando, se vocês aguentam o sofrimento e a vergonha, porque ser esbofeteado, na verdade ele está mostrando que isso é totalmente vergonhoso. Nada mais vergonhoso do que apanhar na cara, né? Nada mais vergonhoso do que uma pessoa apanhar na cara. É aqui esse termo que ele está falando. Se vocês são esbofeteados com o pecado que vocês cometem, e estão totalmente envergonhados diante, de Deus e dos homens, e se vocês sofrem por causa do pecado, por que vocês não sofreriam também com paciência para servir a Deus? E isso nos leva a meditar sobre isso. Pedro queria que o povo meditasse sobre isso, porque ser esbofeteado não é coisa pouca. Quando Pedro usa esse termo, como eu falei antes, ele tinha a intenção de que aqueles cristãos refletissem naquilo que ele estava dizendo, que realmente o pecado ele traz uma vergonha extrema. A primeira coisa que o pecado traz é uma vergonha diante dos homens. O pecado ele esbofeteia todo homem. Não pense aqui ninguém que, se continuar pecando livremente e soltamente diante de Deus e dos homens, que o pecado ele vai permanecer de uma forma que não traga vergonha a essa pessoa. O objetivo do pecado sempre é trazer a vergonha extrema do homem à sociedade. Eu estou falando aqui de ser esbofeteado no sentido de ser envergonhado publicamente perante os homens. Não há nada mais doloroso e não há um juízo pior do que um mundo que é injusto, um mundo que é ímpio, um mundo que é sujo e imundo, considerar um pecador escória e lixo da sociedade. Se Deus considera algumas pessoas imundas, nós aceitamos, porque Deus é santo. Então ele olha um pecador e ele realmente é imundo. Mas homens ímpios, homens injustos, blasfemadores, ladrões, soberbos, orgulhosos, fornicadores, mentirosos, assassinos, considerarem uma pessoa como escória e lixo do mundo, não há nada mais humilhante que isso. E é isso que o pecado faz. Ele faz com que todos os homens, ao fim dos seus prazeres e das suas luxúrias, sejam considerados à margem da sociedade. Quantas pessoas nós conhecemos e vemos quantos homens viciados no jogo, pela sarjeta, sendo considerados pela sociedade como escória e lixo. Quantos bêbados, quantos drogados nós vemos nas ruas, vivendo como lixo, como escória ambulante, onde a própria sociedade vira o rosto para eles e considera eles o lixo da sociedade, a imundície do mundo. Quantos homens que têm famílias em casa e as suas próprias famílias o consideram lixo. Quantos pais que, por causa da bebida, seus próprios familiares já o consideram a escória e a maior sujeira da sociedade e não querem mais ter comunhão com eles. Quantos drogados. Então, não pensamos que o pecado ele vai ser bondoso conosco. O pecado é um inimigo mortal, ele é como um leão. Não pensemos que colocando a mão na boca do leão, ele vai apenas brincar com os nossos dedos. Certamente o leão vai nos devorar por completo. E essa é a função do pecado. Trazer à sociedade o julgamento sobre os nossos pecados, de tal forma que nos arraste para que a gente seja considerado escória e sujeira desse mundo. E como eu disse anteriormente, eu não consigo ver nada mais triste do que um mundo sujo, um mundo ladrão, um mundo injusto, um bando de mentirosos, arrogantes, soberbos, adúlteros, fornicadores, trazerem juízo e julgamento sobre os outros homens e considerarem estes são
lixo, esses são marginais, esses são escória. E nós vemos muitos marginalizados e muitos homens que são considerados assim. E isso, quem faz isso é o pecado, tá? Então Pedro está mostrando o pecado, ele esbofeteia no rosto, ele traz vergonha geral. Por quê? Porque os cristãos daquela época estavam sofrendo uma vergonha. Eles eram hostilizados pelas pessoas da época porque eles eram cristãos. Então ele está mostrando o que o pecado fez com vocês. Reflitam se algum dia o pecado elevou vocês. Reflitam se algum dia o pecado trouxe alguma posição de honra para vocês, ou se o pecado sempre traz a vergonha extrema. Era isso que Pedro estava querendo mostrar. E o pecado, ele não apenas esbofeteia nossas faces diante dos homens. Existe algo que também ele faz, que é nos tornar nus diante de Deus. Se ser considerado pela sociedade ímpia, pelo mundo pecaminoso, escória e lixo, já é vergonha suficiente. Não bastasse, o pecado também nos traz vergonha diante de Deus. O pecado faz com que todo aquele que vive escondendo as suas luxúrias, que ainda que perante a sociedade, esse homem não é revelado como um mundano, né, como um sujo, como um marginal, perante os olhos do Senhor ninguém fica encoberto. A Bíblia fala que os olhos do Senhor percorrem toda a terra para julgar o mal e o bom. A luz de Deus, ela traz tudo o que acontece. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. E que nós não venhamos a pensar que cometer pecados, ainda que os homens e a sociedade não reconheçam, isso pode estar oculto diante de Deus. Ainda que os homens não vejam, Deus sempre enxerga. E se nós pensamos que o juízo ainda não veio, porque muitas vezes acontece isso, nós cometemos pecados, mas o juízo não veio. Calvino dizia: estes são como porcos engordando para o dia da matança. Os porcos, quando eles são alimentados, eles ficam felizes, eles brincam, a gente larga a comida para comer e eles comem, enchem a barriga, fazem festa, correm para um lado, pro outro, deitam na lama, ficam felizes porque, nossa, nos amam, nos trazem comida todos os dias, mas na verdade os seus donos estão querendo fazer o quê? Estão engordando eles, para matarem eles, para comerem eles. Da mesma forma o pecado faz isso conosco. Ele engana mostrando que pode trazer algo de bom, mas na verdade ele está preparando para o dia do juízo. Todo aquele que vive diante de Deus e não consegue entender que realmente o pecado é mau e que Deus vai trazer um juízo, ele com certeza vive uma vida de vergonha, porque a sua consciência sempre vai acusar ele, que ele está nu diante de Deus. Adão fez isso, né? Adão, quando ele pecou, Deus chamou ele e Adão teve medo disso, vergonha, e se escondeu, porque ele se sentiu pecaminoso, ele se sentiu sujo. E todo o pecador que não abandona o seu pecado, ele vive uma vida de vergonha diante de Deus. Esse é o outro lado do ser esbofeteado, de sofrer a vergonha. Ainda que não sofra vergonha diante dos homens, não há um pecador sequer não arrependido que não vá para a sua cama dormir e sabe que a ira do Senhor está sobre ele e que é vergonhoso aquilo que ele está fazendo. São, como Cristo falou, sepulcros caiados, né? Que é um sepulcro caiado lá em Jerusalém. Os homens eram enterrados no cemitério e passavam cal sobre as suas lápides, nas pedras, para que eles ficassem, para ficar mais bonitinho, né? Então por fora era tudo branquinho, tudo limpinho, tudo cheiroso, mas por dentro havia um cadáver. Então Cristo trazia esse julgamento e dizia: vocês são sepulcros caiados. Então não há um pecador que viva sem arrependimento diante de Deus e que ao deitar na sua cama, ao colocar as suas cabeças, seus travesseiros, não sintam essa realidade dentro de si, que estão mortos, ainda que por fora esteja tudo muito bom, como figueiras sem frutos. Era natural da figueira, quando ela estava com bastante folhas, sempre que tem uma figueira que tinha bastante folhas, ela tem frutos. Então Cristo viu uma figueira com muitas folhas e se aproximou dela para pegar um figo. E então não tinha nenhum figo lá, e Cristo amaldiçoou aquela figueira e disse que não nasça mais nada de ti, mas que tu morra. Por quê? Porque
assim como a figueira ela foi feita para dar frutos, nós somos feitos para dar frutos para Deus. E então a Bíblia fala que toda árvore que não dá fruto, ela será lançada no fogo. E que nós não sejamos figueiras sem frutos, nem sepulcros caiados, que nós não venhamos a ser como porcos engordando para o dia da matança, que nós possamos ter a consciência de que o Senhor vai trazer juízo sobre todo o pecado, e o pecado tem por finalidade esbofetear a nós e nos trazer uma extrema vergonha. Se não for diante dos homens, será sempre diante de Deus. Então essa é a característica de ser esbofeteado. Então Pedro fala que, pois que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Ele diz, é extremamente impressionante como alguém pode viver sendo esbofeteado, como eu resumi aqui, com tanta vergonha, e ainda assim ter paciência. Como pode isso, né? E ele fala que aqueles que sofrem, ele fala assim, se entretanto quando praticais o bem sois igualmente afligidos. Então ele diz que o pecado ele traz aflição, além da vergonha, o pecado também traz sofrimento. O salário do pecado é a morte, a Escritura nos fala. O que é a morte? A morte é o afastamento de Deus, é a excomunhão, né? Deus é luz e nós queremos viver nas trevas. Deus é santo e nós queremos viver no pecado. Então há uma separação entre nós e Deus. Isso é a morte. A morte é definhar aos poucos. Isso é a morte. Então o pecado ele sempre vai trazer um sofrimento. Pedro quer trazer isso para a gente claramente, e isso era bem palpável ao povo. Eu costumo dizer para todos os meus amigos, quando estão reclamando da vida, eu digo, ruim é viver no pecado. Tal coisa para mim está ruim, está difícil. Ruim é viver no pecado. O resto tudo é bom, porque realmente o pecado ele traz um sofrimento terrível na alma, no espírito. Todo aquele que vive no pecado, não existe mais alegria, não existe mais paz, não existe mais bondade. Começa a secar a raiz que é Deus ali derramando a seiva para que frutifique. E o pecado faz isso, ele seca a raiz ao ponto de todo o amor que aquela pessoa tinha, toda a alegria, toda a bondade, toda a paz, isso tudo vai embora, e a pessoa começa a definhar, ela não tem mais ânimo, ela não tem mais alegria, ela não tem mais nada. Então o pecado que traz isso, e Pedro mostrando para o povo, vocês sofrem por causa do pecado, sofrem com paciência. A gente tem que refletir um pouco, ao invés de seguir o texto, no quanto o pecado traz vergonha aos homens, diante dos homens, diante de Deus, do quanto o pecado traz sofrimento. Nós podemos passar uma passagem nessa batida, se o Espírito Santo, por meio de Paulo, está deixando claro que todo aquele que peca vive sendo esbofeteado e vive em sofrimento. Nós devemos refletir e meditar nisso, porque isso vai nos impedir de viver no pecado. Se nós um dia quisermos, se vocês quiserem meditar um pouco mais sobre as consequências do pecado, eu recomendo que vocês separem um tempo para ler o capítulo 28 do livro de Deuteronômio, tá? A partir do verso 15. Nesse livro aqui, Moisés, ele, ao falar com o povo de Israel, sobre a lei do Senhor que ele tinha dado, ele proclama bênçãos sem fim que o Senhor daria sem medida sobre todos aqueles que obedecessem à lei do Senhor. Isso no capítulo 28, mas apenas até o verso 15. Do verso 15 até o verso 68, ele vai pronunciando as maldições que viriam, as aflições que viriam sobre todo aquele que peca contra o Senhor. Nós precisamos entender que a lei do Senhor ela é boa, ela é justa, ela é boa, ela é santa. Então o Senhor pune justamente para que nós entendamos que isso é mal. Então a lei do Senhor ela é agradável. Não é como alguns pensam que a lei do Senhor é tipo um toma lá da cá, é algo que você barganha, entendeu? Não, eu vou fazer isso então para receber aquilo, eu vou fazer aquilo outro para receber aquilo. Não, o Senhor só nos mostra quanta bondade, quanta graça há na obediência do mandamento e quanta morte há
na desobediência, quanta vida há no cumprimento da lei e quanta miséria e tristeza há fora do cumprimento da lei. Então, se a gente for pegar lá, eu vou ler alguns versículos e a gente vai ter que parar, porque é tão grande, né, até o verso 68, mas só para a gente ter um pouquinho, uma base sobre o quanto Deus pune os pecadores. Capítulo 28 de Deuteronômio, a partir do verso 15, fala assim, ó: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que consuma a terra que passas para possuí-la. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação, e com o calor ardente e a secura, e com o crestamento e a ferrugem, e isso te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor dará pó e cinza. Dos céus descerá sobre ti até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. O teu cadáver servirá de pasto a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém haverá que os espante. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna, com prurido de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação do espírito. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverás que te salve. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morarás nela. Plantarás uma vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti, não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todos os dias, porém a tua mão nada poderá fazer. E aqui a gente pode continuar. Eu fui até o verso 32, vai até o verso 68. O Senhor mostrando a maldade, a maldição. E eu fico abismado como os homens pensam que podem viver uma vida no pecado, achando que nada vai vir sobre eles. Aqui o Senhor mostra que ele vai ser amaldiçoado em todas as áreas da vida dele. Ele vai ser destruído, ele vai ser massacrado, ele vai ser amassado, os filhos, os bens, as posses, a alegria, a sua saúde, tudo. O Senhor vai destruir. É isso que é o inferno. É ser banido da glória de Deus, é ser totalmente afastado de Deus. Deus é todas essas coisas. Aqui ele está falando sobre coisas que alguns pensam que é uma prosperidade física, né? Como se fosse, o bom então é ter ovelhas e vacas gordas, bom então. Não, o Senhor está mostrando sobre que Ele é a bênção e a graça, e fora de Deus não há graça. Então, até gostaria de ter tempo para poder ler até o verso 68. Quem lê esse capítulo e o seu coração não pesa diante de Deus, tem alguma coisa errada, porque a gente está vendo claramente aqui que a lei é muito mal. Isso não mostra que o Senhor é muito mal. Isso mostra que a desobediência da lei é um ato muito mau, porque a lei é muito boa. Então, nos recusarmos a obedecer a lei do Senhor, isso mostra que nós somos muito maus. Nos recusarmos a honrar o nosso pai e a nossa mãe, nos recusarmos a amar o nosso próximo, nos recusarmos a ser fiéis às nossas esposas, nos recusarmos a usar o nosso corpo para a glória de Deus, a nossa saúde, nos recusarmos a fazer coisas tão boas, isso mostra quão mal nós somos. Então nós merecemos todo e qualquer juízo desse que o Senhor traz sobre o seu povo. Isso não mostra que o Senhor é mau. Muitos falam, o Senhor mata, o Senhor pune homens pecadores imundos.
que merecem. O que merece um homem que acha mal amar o próximo, que acha mal não roubar, que acha mal não adulterar, que acha ruim essas coisas, e que se deleita no adultério, ele se alegra em trair sua esposa, ele se alegra em roubar, ele se alegra em mentir, isso dá prazer a ele. O que o Senhor deve fazer com uma pessoa dessa? Eu pergunto a vocês. Ele deve punir, sinceramente, ele deve punir com as piores pragas do mundo. Isso mostra que Deus é bom e não mal. Então, aqui Pedro ele mostra o pecado, ele esbofeteia, o pecado ele traz sofrimento. E eu queria que todos saíssem nessa noite aqui com essa certeza de que o pecado nunca vai trazer algo bom para as suas vidas. Eu nem gosto de falar sobre o pecado voltado para o homem. Eu gosto sempre de falar do pecado ofendendo a Deus, porque o homem sempre está em segundo plano. Mas aqui Pedro ele não está falando sobre, agora nesse momento ele não está falando sobre o sofrimento, sobre a vergonha diante de Deus, mas ele está mostrando sobre os maus que os homens sofrem, porque ele está comparando que aqueles homens estavam sofrendo muito, perseguições, insultos, eles estavam sofrendo escárnio, estavam sofrendo vergonha, sofrimentos, etc. Então Pedro estava se dirigindo ao sofrimento na pele deles, e ele faz uma comparação com os sofrimentos e as vergonhas que o pecado traz. Então agora Pedro nos dá uma abertura para falar mais sobre o que o pecado faz no homem. Então, eu recomendo, como eu disse antes, que a gente venha a fazer toda a leitura desse texto, até o verso 68, de Deuteronômio 15 a 68, para que a gente venha a refletir na maldade que expõe o nosso coração ao rejeitar a lei de Deus e quais são os frutos disso. Pedro deixa claro sobre o sofrimento. Então, é exatamente o que diz em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 ao 17, Paulo diz assim, não sabeis vós que sois templos de Deus? Pensem nisso, nós somos o templo de Deus, onde Deus escolheu habitar entre todos os lugares do universo. Deus criou os céus e a terra e escolheu passar o resto da sua eternidade conosco, ao nosso lado. Fomos nós que o Senhor escolheu, nós somos o templo de Deus. E ele diz, não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. É isso que ele fala. Se alguém destruir o templo de Deus, se vocês destruírem o templo de Deus, o Senhor o destruirá também. Por isso o pecado traz tanto sofrimento, porque nós somos o alvo do amor eletivo de Deus, daqueles que foram escolhidos para que a glória de Deus se manifestasse. Se nós destruímos isso, o Senhor certamente nos destruirá. Então, eu quero voltar ao verso 19, ao verso 20, depois da gente ter visto sobre o que é suportar tristeza, ser afligido com paciência por causa do pecado, a gente vê aqui no verso 19, Pedro falando sobre que isso é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus, Então, porque isso é grato, que nós suportemos tristezas e que soframos injustamente por motivo da nossa consciência a Deus. O que me salta aos olhos aqui é que nós só temos duas opções. Nós podemos ou sofrer por sermos servos e escravos do pecado, ou nós podemos sofrer a hostilidade no mundo pecaminoso por sermos filhos de Deus. Não há como fugir do sofrimento, não há como. Ou vamos sofrer as tribulações que os filhos de Deus sofrem nessa terra, ou nós vamos sofrer as angústias e os tormentos que o pecado traz, O que espanta aqui também é que Pedro, ele poderia ter usado, exemplos sobre sofrimento e vergonha de coisas triviais. O que eu quero dizer com isso? Pedro, ao invés de mostrar o sofrimento e a vergonha que o pecado traz ao homem, ele podia ter usado exemplos de pessoas que buscam coisas triviais, como eu falei, coisas sem muito valor, e que também sofrem por isso, e que também sofrem vergonha por isso. Por exemplo, um atleta, ele sofre, o corpo dele é levado ao extremo,
Ele sofre e ele batalha muito para conseguir chegar ao nível máximo dele. Um empresário, alguém que abre uma empresa, eu conheço muitos donos de empresa, eles trabalham até 10 horas da noite, 11 horas da noite, às vezes não conseguem nem dormir, vão dormir 2, 3 horas da manhã, eles estão sofrendo, eles estão cansados, eles têm dificuldades, eles têm angústias, ansiedades, mas por um objetivo totalmente trivial, ter dinheiro. Quase nunca é sobre sustentar sua família e ter o pão na sua mesa, geralmente é sobre chegar ao topo no seu ramo, etc. Então, podemos pegar o exemplo dos militares que se sacrificam, e muitos militares dão a vida pela sua bandeira. Aqui no Brasil não acontece muito disso, mas se a gente for ver nos Estados Unidos, se alistar no exército dos Estados Unidos é se alistar para defender a bandeira dos Estados Unidos, para dar vida pelos Estados Unidos. Só que Pedro aqui, ele não usa exemplos triviais, ele poderia usar exemplos assim: bom, pessoal, muitos sofrem pelo seu país numa guerra, muitos sofrem para alcançar uma coroa num disputa de jogos olímpicos, atléticos, digamos assim, né? Mas ele não usa isso, ele não fala de coisas que as pessoas sofrem trivialmente. Ele está falando sobre o pecado. Se ele falasse sobre isso, já bastaria para a gente. Por exemplo, assim, se ele mostrasse assim, um homem ele sofre pelo seu país numa guerra, então sofram também por Cristo, já nos bastaria, né? Nos bastaria, nós ficaríamos bons. Se um homem sofre numa guerra por um motivo tão defender o seu país, se os homens sofrem para serem considerados os melhores nos seus esportes que praticam, como eu não sofreria por Cristo? Mas ele usa um exemplo que ele vai além disso. Ele fala assim, vocês sofrem para poder pecar. Todo homem que vive no pecado, ele aceita o jugo que o pecado traz, o sofrimento, a vergonha. Vocês são esbofeteados na cara, vocês sofrem as piores angústias para viverem o pecado. Ou seja, vocês entregam os vossos corpos e aguentam todo o sofrimento que o pecado traz. Vocês aguentam toda a dor, toda a angústia, toda a ansiedade. Vocês aguentam na consciência de vocês o peso que o pecado esmaga vocês. Vocês aguentam o sofrimento na família de vocês aguentam a vergonha, vocês aguentam tudo para sentir o prazer do pecado. E vocês agora estão se convertendo a Cristo e não querem aguentar os sofrimentos que se converter a Cristo traz para vocês. Pedro fala. Não há nada mais a dizer quando Pedro fala isso. Se para desfrutar de prazeres carnais, vocês aguentam todo o jugo que o pecado traz, e toda a dor e toda a morte que devasta a vida de vocês e a casa de vocês, agora vocês se entregam a Cristo e vocês esperam não sofrer por Cristo. Vocês deveriam sofrer 100 vezes mais, vocês deveriam sofrer 50 vezes mais. Paulo dizia: eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Paulo dizia: eu levo no meu corpo as marcas de ser um servo de Cristo. Ninguém me moleste, ninguém me incomode. Eu sei muito bem o que é levar na minha carne, o que é viver para Cristo Jesus. Todo filho de Deus, ele deve saber que deve carregar uma cruz. É isso que Pedro está falando, perdão. Ele está dizendo: servos, se vocês são escravos, se vocês estão sofrendo, pessoal, se vocês estão sendo perseguidos por serem cristãos, quando vocês viviam no pecado, vocês não sofriam, vocês não eram envergonhados, vocês não aguentavam por causa do prazer que o pecado trazia. O que Cristo não dá para vocês não é infinitamente superior aos prazeres do pecado. Cristo traz a vida, o pecado traz a morte. Pela morte vocês aguentavam a pena, vocês não aguentarão a pena pela vida. Sofram com alegria, aguentem. Se os senhores de vocês forem maus, sejam bons, paguem o mal com o bem. Sejam cristãos, amem ao próximo, tenham misericórdia. Ele estava mostrando que a perseguição por causa do nome de Cristo não era nada, porque todo mundo está sofrendo no mundo. Todas as pessoas do mundo estão sofrendo morte por causa de coisas bem inferiores a Cristo, por causa de pecados, prazeres pecaminosos. O mundo não está morto, o mundo não passará a eternidade no inferno por causa do que? Da paixão pelos seus prazeres carnais. Eles não aguentam isso, não põem na conta e dizem: eu vou viver mesmo assim e dane-se. Então, o que Pedro clama a eles é que eles, pelo amor de Deus, eles refletissem sobre isso e pensassem:
Até onde vai um filho de Deus? Até onde deve ir um cristão no sofrimento por causa de Cristo? Né? Porque a escravidão era algo difícil. Falar aqui no púlpito pode ser fácil, que os escravos tinham que ser fiéis. Aqueles escravos poderiam tomar 50, 100 chibatadas nas costas, eles podiam ter ficado quase mortos de apanhar. Então não era algo simples que Pedro iria mandar uma carta que iria confortar um escravo, que o patrão dele arrancava o olho dele. O seu senhor podia cortar os dedos dele e queimar ele com ferro, brasas vivas no seu corpo. Como que Pedro escreveu uma carta e dizer, ser escravo não é tão ruim assim? Não, Pedro sabia. Pedro sabia que aqueles escravos poderiam sofrer as piores penas por serem cristãos e estarem ali do lado dos seus senhores. Pedro sabia que eles podiam sofrer muitíssimo. Então Pedro, ele procura um argumento paralelo para mostrar a eles algo que poderia mostrar para eles que realmente fosse um sofrimento parecido com aquilo. Então ele usa o sofrimento do quê? O sofrimento do pecado, mostrando, olha, algo pior que isso, algo bem pior que isso, do que sofrer injustamente. E na verdade isso é bom e agradável a Deus, que você sofre injustamente. Então a gente vê que a autocomiseração não tem espaço para o cristão. Eu sinto até vergonha quando me vem algum pensamento do tipo que eu sofro. Eu sofro, não tenho descansado. Isso é vergonhoso. Vergonhoso para nós, nesse século, acharmos que a gente sofre. Perto do que os cristãos sofreram em todas as eras. A gente sabe como que todos os apóstolos foram mortos, e toda a igreja do primeiro, segundo, terceiro século foi perseguida, né? Foram mortos por leões, mulheres grávidas, foram queimados vivos, feitos de postes de luz. Todo aquele que quer seguir a Cristo Jesus, eles vão sofrer perseguições. A Bíblia fala isso. Jesus falou: bem-aventurados sois quando vos perseguirem, quando vos injuriarem, porque assim fazem com todos aqueles que realmente são filhos de Deus. Em Filipenses capítulo 1, 29 diz que porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, Paulo fala, como também padecer por ele. Então, vamos entender mais o que Paulo está dizendo aqui. Capítulo 1, Filipenses 1, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, verso 29, ele diz que foi nos dado como um presente, não somente crer a Cristo, ou seja, crer a Cristo é um dom de Deus, ele nos deu como dom crer em Cristo, mas ele também nos deu o dom de sofrer. Ele está fazendo um paralelo, que nós recebemos de presente a graça de crer em Cristo, e recebemos juntamente de presente a graça de sofrer por Ele. Então, sofrer por Cristo, sofrer por amor a Deus, nas Escrituras é considerado uma bênção, é considerado uma dádiva. Eu realmente tenho um grande sentimento de repulsa e ódio ao Evangelho que diz que o homem não vai sofrer. Eu tenho, porque Deus tem repulsa a isso. E a Escritura inteira ela mostra que não existe um evangelho sem cruz, não existe uma vida de um cristão onde todas as coisas vão acontecer da forma que eles esperam, aqui nessa terra, e toda a graça. Não é isso que a Escritura mostra. Ser um cristão é carregar uma cruz. Então, aqueles cristãos, eles precisavam ouvir isso. Pedro entendia o sentimento deles. Deus entendia o quanto eles estavam sofrendo. Era real o sofrimento. Eu não estou dizendo, o que eu digo aqui não é que sofrer não é nada, mas que realmente Deus entende o sofrimento de cada um de nós. Deus realmente entende, tá? Só que sofrer, na verdade, isso não é sofrer. Isso é uma dádiva perto de viver no pecado sofrendo. É isso que Deus está mostrando. Que viver no sofrimento da vergonha e que o pecado traz imensuravelmente, não tem como calcular o quão pior é. Na verdade, nem é considerado ruim sofrer por Deus. A Bíblia fala que é bom, Pedro está dizendo que é grato sofrer por Deus. Por quê? Por causa do que acarreta esse sofrimento, né? Vamos pensar no que traz esse sofrimento por Cristo. A Bíblia fala: se com Ele nós morrermos, se com Ele nós sofremos, o que a Escritura fala? Com Ele reinaremos. Então, quando as tentações vierem sobre nós, quando os nossos pecados tentarem bater a porta, né, nós devemos lembrar do que diz no verso 21, né, que para isto mesmo nós somos chamados.
para suportar as tribulações e as tentações e aguentar as dificuldades, tá? Pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, diz no verso 21, deixando-vos exemplo para seguires os seus passos. Então, se Cristo morreu no nosso lugar dando exemplo, a gente deve seguir aquilo que Cristo fez. Cristo sofreu, como eu falei antes, é inimaginável, eu não consigo imaginar, é algo que eu oro diariamente a Deus, eu peço. Eu gostaria de imaginar o que isso significa, que o Senhor, o Criador dos céus e da terra, Ele veio até mim, mas Ele veio em forma de um homem, e esse homem morreu por mim. Eu não consigo entender por como Deus morre em forma de homem por mim, como Ele sofre por um imundo como eu, que não merecia nada, eu não merecia nem o menor preço, não merecia ser comprado nem por 5 reais, mas Ele deu aquilo que mais vale nos céus e na terra por mim. Eu não consigo imaginar isso. Ele deu aquilo que o universo não consegue inteiro junto comprar o valor do sangue de Cristo. Foi isso que Ele deu por mim na cruz, por nós na cruz. Então Cristo deu esse exemplo. Então nós devemos dar o nosso máximo também a Deus. Se Cristo deu sua vida por nós, Ele se esvaziou completamente. Então nós devemos seguir os seus passos. No verso 22, Pedro fala que nele, em Cristo, não se achou dolo algum na sua boca, né? Que Cristo não cometeu pecado. Ele está dando esse exemplo para mostrar, ainda que algum de vocês esteja sofrendo essa escravidão e diga assim: poxa, mas eu não estou fazendo nada contra o meu Senhor para estar sofrendo assim. Ele está mostrando, mas Cristo também não fez nada. Não houve nem na sua boca dolo algum, né? Ele ficou mudo, Ele foi santo e Ele também sofreu. Vocês também vão sofrer. É isso que Pedro está dizendo aqui. No verso 23, ele fala: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Depois eu sigo aqui nesse versículo. Então eu gostaria de atentar para esses 3 versos: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, verso 22. Pois Ele, ou seja, Cristo, quando ultrajado, Ele não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fosse sarados. Gostaria de ler o que diz lá em Isaías 53, para que a gente possa fazer uma comparação daquilo que Pedro está parafraseando o capítulo 53 do profeta Isaías, que diz assim, Isaías 53 diz: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, Ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi Ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então aqui o profeta Isaías conta sobre a vida de Cristo, sobre a morte de Cristo, na verdade. Ele foi como uma ovelha muda, ele não se achou dolo algum, ele sofreu, ele foi crucificado, ele morreu, né? Ele foi contado como o pior, ele era um homem de dores, daqueles que os homens passam e viram o rosto, dizem. Ele era ultrajado. Aqui eu abro um parênteses para falar sobre que o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Cristo do evangelho, ele não tem a formosura alguma. A Bíblia fala que Cristo não tinha beleza alguma que nos atraísse. O que quer dizer isso? Que nada no homem carnal atrai a Cristo. O homem carnal, o homem que vive no seu pecado, ele não consegue achar atratividade em Cristo. Ele rejeita o evangelho verdadeiro. Ele olha e isso não agrada a ele. Porque Cristo, ele não tinha beleza alguma que atraísse os homens normais. Apenas aqueles que viam que ele era o Messias e que ele salvava os homens dos seus pecados, eles eram atraídos por Cristo. Então um Cristo que é oferecido como alguém que pode solucionar problemas terrenos, que é atrativo ao mundo, esse não é o Cristo da Bíblia. Porque a gente vê aqui que ele era um homem a qual o mundo virava o rosto. Ou seja, o Cristo verdadeiro é aquele que é anunciado, mostrando que Deus faz coisas que o mundo não deseja. O mundo não deseja perdão de pecado, porque o mundo não se considera pecaminoso. Então quando você apresenta o evangelho para eles de que Cristo é o Salvador, que perdoa os nossos pecados, isso não empolga o mundo. O mundo vira o rosto. Não, estou tranquilo, não preciso. O verdadeiro evangelho, ele tem essa característica. Mas voltando aqui ao texto, fica bem claro aqui que Pedro está fazendo um paralelo, né? No verso 24 ele diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. No verso 25 ele diz: porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Então, para destacar aqui algo nesses versos, eu gostaria de destacar no verso 23 que Cristo entregou todas as suas injustiças que ele sofreu ao Senhor que julga retamente. Da mesma forma nós devemos entregar ao Senhor todas as injustiças que nós sofremos, sabendo que o Senhor é justo e vai julgar justamente. No verso 24 eu queria destacar aquilo que Pedro fala, que nós devemos estar mortos para os pecados, Nós devemos estar mortos para os nossos pecados. É isso que ele fala. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Por que ele carregou no seu corpo e encravou no madeiro o seu corpo, Cristo? Para que nós fôssemos mortos para o pecado e vivamos para a justiça. Então é um dever de todo cristão que realmente ama a Deus, independentemente do seu sofrimento, ele morrer para o pecado. Que a gente possa tomar como exemplo Daniel, né? Daniel foi levado cativo dessa perseguição que a Babilônia teve lá sobre Israel, Reino do Sul, lá tomou Judá. Pegaram Daniel e levaram para longe. E Daniel, a Bíblia fala que ele não se contaminou com nada daquele povo. Ele continuou orando a Deus 3 vezes ao dia. Foi perseguido por isso. Daniel foi lançado numa cova com leões. José também, a gente viu o exemplo de José, né? Que não cedeu aos prazeres do Egito, não quis de forma alguma. Moisés também não quis. Então, esse exemplo, Cristo morreu para que nós fôssemos mortos para o pecado. Então, se aquelas pessoas estavam sofrendo perseguições, se esses cristãos que receberam essa carta estavam sendo escravizados, hostilizados, eles podiam entender que valia a pena morrer por Cristo, valia a pena morrer para Deus, para o mundo, na verdade, né? E viver para Deus. Era isso que Pedro estava mostrando, que para um cristão verdadeiro o que importa é ser santo, independentemente
independentemente dos sofrimentos, o que importa é todos nós vamos morrer, mas como nós viveremos. Existe uma frase que eu não sei de quem é, que diz assim: aquele que não encontrou algo pelo qual morrer, ainda não encontrou algo pelo que viver. Então, aqui Pedro traz o único motivo pelo qual nós devemos morrer. Aquele que não encontrou nunca algo pelo que realmente vale a pena morrer, não consegue, ele ainda não encontrou um sentido para viver. Eu não sei de quem é essa frase, mas é uma frase que cabe bem aqui. E o mundo, ele diz que nós devemos eliminar todo o sentimento do mal, todo o mal-estar, toda a dificuldade, mas na verdade o Evangelho diz que o que nós devemos eliminar das nossas vidas é o pecado. E aí, então, para eliminar o pecado, nós vamos ter que dispor de muitas forças empregadas nisso, e de muito sofrimento, porque o mundo inteiro vai ser contra os filhos de Deus, Então aqui a gente tem que entender que nós devemos sofrer, tribulações e perseguições, e que tudo para a gente deve ser não viver no pecado, não, como falei anteriormente, que a gente deva odiar o pecado com todas as nossas forças, ainda que nós sejamos perseguidos, como eu falei, perseguidos, hostilizados. Não sei de quem é a frase também que diz que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. No primeiro, no segundo, no terceiro século, todos os cristãos foram muito perseguidos, assassinados, e o cristianismo só crescia. Então um homem falou assim: o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Ou seja, quanto mais vocês matam, esse sangue que cai no chão faz com que a igreja cresça, 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 cresça. Então um evangelho sem cruz, sem dificuldade, não é um evangelho. Que a gente possa colocar isso em prática nos nossos afazeres diários, no nosso estudo da palavra, nossas vindas ao culto, à escola bíblica, a nossas orações em família, enfim, viver uma vida com alegria no Senhor e não com alegria no mundo, porque nós estávamos desgarrados, diz no verso 25, ovelhas desgarradas, elas certamente morrem, porque não tem alimento, não tem água, não tem nada. Todo aquele que está longe de Deus, ele está longe do seu pastor e ele vai morrer. E Pedro diz que agora nós nos convertemos ao pastor e bispo das nossas almas. Está falando pastor e bispo dos nossos corpos. Olha que interessante, ele é o pastor e bispo das nossas almas. A gente pode pegar o Salmo 23 aqui, um paralelo, e meditar que ele, guia-nos a pastos verdejantes, leva-nos a águas juntos de ribeiros, refrigera a nossa alma. Então ele é um bom pastor, nada nos faltará. Que a gente possa realmente ler e meditar nesse salmo, nisso que Pedro está dizendo, não apenas como algo religioso, Geralmente as pessoas têm o costume de pegar o Salmo 23 e abrir na Bíblia e deixar lá em casa aberto, Mas que esse salmo possa entrar para dentro das nossas almas e que a gente possa entender nessa noite tudo que Pedro ensinou aqui para essas pessoas, principalmente a questão de que ou nós vamos sofrer por Cristo ou nós vamos sofrer a consequência do pecado. Amém?